Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual SciTalks, Ideias que Aprimoram o Supremo. Nesta edição, contamos com a presença de Sua Excelência, o senhor ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que falará sobre o constitucionalismo digital. Decano da mais alta corte do país, o ministro Gilmar Ferreira Mendes é doutor em Direito pela University of Minster. É presidente da Comissão de Acompanhamento do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor visitante da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul e membro permanente da Comissão Europeia para a Democracia através do Direito. O ministro Gilmar Mendes atua como professor nos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado do Instituto Brasiliense de Direito Público e possui vasta produção bibliográfica na área do direito constitucional. Foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Para fazer a abertura e mediação deste evento, contaremos com a participação do Dr. Victor Oliveira Fernandes. Doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, o Dr. Victor é professor de Direito Constitucional e Econômico nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público. Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações da Agência Nacional de Telecomunicações, foi assessor jurídico da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, com atuação perante a Subchefia de Políticas de Infraestrutura. Atualmente, o Dr. Victor Oliveira Fernandes é assessor e chefe de gabinete de ministro no Supremo Tribunal Federal. Neste evento, os participantes poderão enviar perguntas que, de acordo com o tempo disponível, serão respondidas ao final da exposição do palestrante. As questões deverão ser encaminhadas no formulário disponível através de um link, que será enviado pelos administradores do evento ao longo da exposição. Para fazer a abertura do SciTalks com a temática Constitucionalismo Digital, tem a palavra o Dr. Victor Oliveira Fernandes. Boa noite, doutor Henrique. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um evento SciTalks, uma iniciativa da Secretaria de Altos Estudos do Supremo Tribunal Federal. Gostaria de inicialmente agradecer ao secretário Alexandre Freire, que tem promovido essas iniciativas tão ricas e tão oportunas no âmbito do tribunal. Também a doutora Lívia Gil, que nos auxiliou bastante na elaboração e na organização deste evento, e dizer que é uma oportunidade muito enriquecedora de termos o contato com um dos ministros dessa Suprema Corte para abordar um tema que tem sido bastante discutido, né? Um tema que tem sido cada vez mais caro, tanto no âmbito acadêmico quanto nas próprias decisões aqui do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu gostaria muito de agradecer à Secretaria de Altos Estudos pelo convite, pela oportunidade de participar deste evento. E, bom, já passando, como disse o doutor Henrique, nós teremos uma exposição do ministro Gilmar Mendes, e, ao final, eu estarei aqui recebendo perguntas e tentando, na medida do possível, sistematizar alguma forma de debate nos minutos que nos restarem após essa exposição do ministro Gilmar Mendes. Bom, mas já iniciando, passo então a palavra ao ministro Gilmar Mendes, cuja apresentação é de todos conhecida, claro, mas que nos brindará com essa oportunidade de ter um diálogo conosco, com os membros do tribunal, com os servidores, assessores, para discutir o constitucionalismo digital, que tem sido um tema bastante explorado pelo ministro Gilmar em pesquisas recentes e também em eventos acadêmicos do qual ele tem participado. Então, mais uma vez, agradecendo a todos, passo a palavra ao ministro Gilmar Mendes. Boa noite a todos, agradecer a todos pelo convite, especialmente a toda a equipe aí desse grupo de estudos
e agradecer ao Vitor pela organização também do evento, agradecer ao Alexandre. E eu começo com uma digressão histórica. A Constituição de 1988, como sabem, ela é uma Constituição que buscou, tanto quanto possível, estar atualizada no tempo. E ela enfrentou, então, desde logo, alguns desafios, ou fez com que os intérpretes enfrentassem alguns desafios a propósito de sua interpretação, inclusive de algumas normas inovadoras. Um dos debates que nós tivemos e que foi feito muito cedo, o texto, como sabem, é muito enfático no que concerne à proteção à vida privada, à honra, à imagem das pessoas e assegurando a indenização material ou moral decorrente de sua violação. Mas um dos debates bastante curiosos que nós tivemos, ainda nos anos 90, tem a ver com um tema que tem sido, de alguma forma, repetido. A Constituição, e nós vamos tocar nisto no desenvolvimento da exposição. A Constituição, no inciso 12 do artigo 5º, estabelece que é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas. E aí faz alguma inovação de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Nos anos 90, o primeiro embate que o tribunal teve a propósito desse dispositivo foi sobre como interpretar essa cláusula, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Porque a interceptação telefônica se fazia com base no velho Código de Telecomunicações. E o tribunal, à época, composto por ministros que vinham do regime anterior, na sua maioria, entendeu que, diante do texto constitucional, em que diz que a lei há de estabelecer as hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal, entendeu que aquele texto do Código de Telecomunicações não havia sido recepcionado pela nova Constituição e passou a considerar as interceptações feitas pós-88 e sem o respaldo de uma lei, passou a considerá-las provas ilícitas. Isto foi alvo de muita controvérsia à época. Se considerou até abusivo. Há um caso de protesto do então delegado-geral Duma a propósito desta questão, e isto foi alvo de muita polêmica, até que já adiantados nos anos 90, se fez uma lei tratando da interceptação telefônica. O autor desse texto, eu, salvo engano, acompanhei no Ministério da Justiça, foi alguém com muita ligação com o Supremo Tribunal Federal, ministro Assis Toledo, que teve uma atuação destacada na Procuradoria-Geral da República e atuava muito fortemente nos processos criminais no Supremo Tribunal Federal. E depois foi ministro do STJ.
um penalista de escola, acho que autodidata em alemão, aprendeu alemão para ler os autores, e o professor Toledo escreveu várias reformas penais e processuais penais anteriores e fez esse texto. E, à época, já assaltavam aos autores algumas dúvidas sobre essa temática. Porque se disse, mas comunicação telefônica, só isso? Nós já estávamos na era, ainda que de maneira bastante tímida, das comunicações mais intensas, internet e tudo mais. Então, o ministro Toledo houve por bem colocar no texto legal não só a interceptação das comunicações telefônicas, portanto, como está no texto constitucional, mas também das comunicações telemáticas. Portanto, fazendo um tipo de conceito jurídico indeterminado. Salvo engano, houve até uma ADIM, que acabou não tendo desenvolvimento e sequência, contra esta lei por conta dessa mudança. E, à época, se dizia que, de alguma forma, outras formas de comunicação à distância, se isso não fosse explicitado, ficariam fora do texto legal e, portanto, não seriam suscetíveis de interceptação. Então, nós tivemos esse incidente entre os anos 80, final dos anos 80, quer dizer, proclamação da Constituição, promulgação da Constituição, e já a aplicação dessa temática. O outro, e aqui é muito curioso, porque os senhores percebem, eu sempre gosto de usar a expressão do Friedrich Miller, quando ele fala de uma norma, ele diz, né, que a norma tem o seu programa normativo e tem também o âmbito normativo, a realidade sobre a qual ela incide. E muitas vezes a mudança na realidade faz com que a norma se altere, né? Ela própria, e às vezes nós chegamos até casos de inconstitucionalização, mas muitas vezes precisamos de fazer um tipo de atualização. Um outro debate que é muito presente e que aparece nessa nossa discussão sobre o constitucionalismo digital também tem por base o inciso 12 do artigo 5º. E aqui a expressão que foi acrescida no constitucionalismo pátrio a partir de 1988. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Todos vão se lembrar, inclusive, de um clássico texto, uma jurisprudência do ministro Sepúlveda Pertence, calcado num estudo também clássico do professor Tércio Sampaio Ferraz, em que se dizia que essa expressão dados estava associada à comunicação. Portanto, que era essa a inteligência do texto e que nós deveríamos, de alguma forma, então, fazer essa interpretação. Portanto, que os dados constantes de um computador é como se fossem os dados constantes de um armário, se usa essa imagem de que ele não teria uma proteção especial. Hoje, sabem os senhores, né, a partir dessa chamada autodeterminação ou autonomia sobre os dados, a informationelle Selbstbestimmung, se discute muito a proteção dos próprios dados como elementos emanados da personalidade. Então, são aspectos relevantes que, desde cedo, este caso, salvo engano, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, ele aflora também
no julgamento do processo criminal do presidente Collor. Portanto, esse debate se coloca e é bastante enriquecedor. A outra novidade que o texto constitucional de 88 traz e que ficou como uma esfinge para ser decifrado é o habeas data. Todos sabem que o texto constitucional é expresso ao dizer-se que conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Em princípio, como nós percebemos, o texto estava muito voltado para aquela realidade da transição e da superação daquilo que nós chamávamos, sob a Constituição de 88, do chamado entulho autoritário. Então, queria-se saber o que estava nos bancos de dados do SNI. Não é? Então, esse era o comando que decorria do disposto no artigo 5º, inciso 72A, não é? Para assegurar conhecimento de informações e também para retificação de dados. Mas ainda se dizia, quando não se prefira fazer por processo sigiloso. Mas depois, ou simultaneamente, já mundo afora, nós já tínhamos tido o debate na Corte Constitucional Alemã sobre o início dessa ideia da Informationelle Selbstbestimmung e a ideia de que dados podem ser guardados, que dados podem ser armazenados e em que condições eles podem ser armazenados. Isso não vinha totalmente claro no texto que está na Constituição, no inciso 72 do artigo 5º. Mas essa é uma pergunta fundamental, básica, não é? E que, de alguma forma, nos vetoriza hoje para pesquisas. Mas eu queria observar também um ponto que é relevante nesse contexto. O Constituinte de 88, que em muitos casos teve, como nós sabemos, antevisões, ele usou de uma expressão que é bastante interessante. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Aqui parece um tanto quanto pacífico entre nós que o habeas data se destinava não só a resolver eventuais pendências com o poder público, entidades governamentais, mas também com entidades privadas que acumulassem dados. E, claro, nós já vivíamos a era desse acúmulo de dados, não é? O SPC, Serasa e tudo o mais. Portanto, é muito curioso, só fazendo uma anotação, que o Constituinte, tangido por um tipo de pensamento mais integral e talvez de necessidade, ele, de alguma forma, faz uma abordagem que empresta ao habeas data a ideia de um instrumento eficaz também em relações privadas.
como eu estava na Alemanha, na promulgação, no período da promulgação do texto constitucional, sempre procurei, e conversando, inclusive, com constitucionalistas alemães, sempre me vinha a ideia de que, nesta faceta processual do habeas data, havia um direito substancial ou material, que estaria, portanto, de alguma forma, ou melhor dizendo, o habeas data seria um instrumento de proteção, inclusive, do direito à autodeterminação sobre os dados. Logo, seria a faceta processual desta dimensão, ou nós poderíamos ler esses textos, esse texto nessa perspectiva. Eu fiquei muito feliz de, mais recentemente, ter lido o texto de Laura Schertel Mendes, todos sabem, minha filha, em que ela desenvolve um pouco essa ideia e coloca o habeas data não só na perspectiva procedimental ou processual, mas também na perspectiva substancial. Então, esse é um ponto que eu gostaria de, em linhas gerais, conversar com vocês e fazer esse registro. Portanto, de alguma forma, para e passo, nós tivemos uma construção que foi se fazendo bastante interessante a partir de perspectivas que inspiraram o nosso constituinte naquele momento bastante azado, né, entre 86 e 88. Feitas essas considerações, vamos dar duas palavras sobre esse fenômeno que, de alguma forma, foi muito enriquecido com essa nova realidade que se materializou de maneira bastante complexa e global. De alguma forma, nós nos vimos, para usar um trocadilho, enredados na rede mundial de computadores. E nem tudo que nós vaticinávamos em termos utópicos, de que aqui estava a redenção, alguns diziam a democracia vai se realizar, talvez até a democracia direta, não é? É a volta ao modelo da democracia ateniense e coisas do tipo. Havia um certo otimismo, talvez até juvenil, né, com a internet. Não só isso, ocorreu, claro, a nossa comunicação hoje, veja, diante da crise, porque nós passamos, nós tivemos aí como solução, e isto foi altamente desenvolvido na crise, a nossa salvação foram as videoconferências, foram as comunicações à distância. Mas a internet também se tornou uma grande ameaça, ou setores da internet passaram a ser uma grande ameaça aos direitos. E muitos passaram, então, a pensar, inclusive, num catálogo de direitos, né, no âmbito da internet, uma declaração de direitos fundamentais da internet, o chamado Internet Bill
of Rights. E muitos passaram, ainda semana passada, ou esta semana, não sei, Vitor, nós tivemos um diálogo lá no IDP com Eduardo Celeste, né? Em que é um dos patronos dessa ideia. Muitos autores passaram a dizer que essas regulações que se desenvolvem, às vezes preter-legem, às vezes sem o status constitucional devido, todo esse conjunto de regras parece fundar aquilo que se tem chamado de constitucionalismo digital, né? E o que também é a constatação de que há carências neste campo, carências de regras sobre essa temática. Quais são as regras que devem balizar esse campo? E, claro, a pergunta se torna sempre mais delicada, porque, de alguma forma, a internet, como todos sabem, ela é um tanto quanto dissolvente do poder do Estado Nacional, tal como nós o conhecemos, não é? Os livros mais antigos registram fenômenos como um autor, um médico do presidente Mitterrand, decidiu escrever as suas memórias e falou da vida do presidente Mitterrand enquanto paciente. A família decide buscar a apreensão desse livro, a sua proibição na França. Todo um debate em torno desse assunto. Esforço que resulta, como os senhores podem imaginar, inútil, né? Porque os parisienses continuaram a ler a obra que estava colocada num provedor no exterior. Então, nós temos esse fenômeno que precisamos enfrentar. E aí vem toda a questão como lidar com os provedores, o que exigir, responsabilidade, o que fazer, ter uma feição mais liberal ou menos liberal, em que casos esses direitos que sejam atingidos por divulgações na internet, e aí nós temos uma variedade de situações, em que casos isso pode ou deve ocorrer, responsabilizar os provedores, mas isso não é coisa de Estado autoritário? Fazer um tipo de proibição de divulgação de certa matéria, isso não significa uma censura, e às vezes até com característica de censura prévia. Não nos esqueçamos que nós somos um país que teve que superar a censura. Em 1970 se estabeleceu a censura prévia a livros, jornais e periódicos no Brasil. Então, esse debate também ganha essa feição. E aí a gente, então, precisa discutir essa temática e, claro, os vários países têm lidado com essa temática, tendo em vista a sua própria cultura institucional e a sua cultura constitucional. E obviamente, esse tema é um tema relevante aqui e alhures. A toda hora nós temos casos relevantes, inclusive como vimos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E eu repasso um pouco, até num texto que escrevi com o Vitor, nós repassamos um pouco esse
debate a propósito do papel da jurisdição constitucional a partir desse referencial do constitucionalismo digital, que envolve, na verdade, referências constitucionais bastante claras, não é? E normas que foram sendo desenvolvidas para parametrizar a ação desse sistema complexo. Uma das abordagens que nos ocorre é a questão dos direitos fundamentais, nas relações com esses entes que são muito poderosos. Vocês sabem que os direitos fundamentais, eles são pensados, inicialmente, na relação indivíduo-Estado. E, nesse sentido, é uma relação de reforço, não é, a um ente que pode se revelar hipossuficiente. Mas, em princípio, ele não seria aplicável nas relações entre privados. Mas depois se percebe, e eu chamei a atenção já na abordagem que fiz sobre o habeas data, que muitas vezes a relação aqui se dá de uma maneira muito desigual. E por isso que a gente, nessa nota que faz, diz que nós temos que redefinir a chamada eficácia horizontal, não a eficácia vertical, mas a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, para reconhecer direitos fundamentais do cidadão, do indivíduo, vis-à-vis a esses entes, não é? A esses entes poderosos, né? Provedores, Facebook, Google, Amazon e tantos outros, não é? Então, esta é uma questão que é sensível e que nós temos que tematizar e, obviamente, desenvolver uma dogmática. Um dos problemas que aflora nas disciplinas legislativas sobre a temática é a questão da responsabilidade dos intermediários online por conteúdo de terceiros. E os estados e as disciplinas estatais são bastante diferenciadas sobre esse assunto. Entre nós, os senhores sabem, nós temos hoje o Marco Civil da internet e, inclusive, a polêmica sobre essa questão da responsabilidade marcada no artigo 19, né, do Marco Civil da internet. Nós temos decisão do STJ a propósito do tema, na linha de dizer que os intermediários não são diretamente responsáveis pelo conteúdo ilegal produzido pelos seus usuários, não podem ser compelidos a ter que verificar de forma a priori os conteúdos a serem postados, devem remover qualquer conteúdo ilegal das plataformas assim que tiverem conhecimento disso e devem desenvolver e manter mecanismos minimamente efetivos de identificação dos usuários. Portanto, há aqui alguma diretriz nesse entorno, mas no âmbito da jurisdição constitucional, representado pelo Supremo Tribunal Federal, o tema está no recurso extraordinário 1.037.396, representativo do tema 987, e isto precisará ser definido. Então, esta é uma questão que temos que discutir e assentar e pacificar. Há uma outra questão que também a gente traz nesse artigo, que é o que nós chamamos de a reterritorialização
do ciberespaço na jurisdição constitucional. A gente já falou da dificuldade de fazer a implementação do direito nacional em âmbitos, às vezes, transnacionais. E aí, a discussão que se tem feito e que envolve uma série de debates relevantes a propósito dessa temática é dizer que, se alguma operação se realiza em território nacional, o Estado Nacional teria competência, né? Portanto, esse fenômeno da reterritorialização é um fenômeno hoje muito frequente para garantir a aplicação do nosso direito. E há um debate que, inclusive, está posto, eu mesmo sou relator de uma questão sobre, por exemplo, a obtenção de evidências criminais por requisição judicial direta, se isso é possível, ou se devemos ter sempre acordos de cooperação mútua, os conhecidos EMILATs. Então, são temas hoje relevantes nesse contexto. Eu caminho para o encerramento para dizer que essas normas, esses dias até no diálogo com Eduardo Celeste, eu lembrava de estudos que nós fazíamos lá em Priscas Eras do nosso constitucionalismo, das chamadas normas interpostas, e usando, inclusive, o manual de jurisdição constitucional do professor, depois presidente da Corte Constitucional italiana, Gustavo Zagrebelski. Parece que essas normas, entre nós, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, elas parecem que cumprem um pouco esse papel de normas que passam a integrar, de alguma forma, ou a compor o texto constitucional, né? Dando-lhe uma nova vitalidade, fazendo uma certa atualização. E por isso também aqui me parece que é interessante essa abordagem também dessa perspectiva do constitucionalismo digital, que não se materializa claramente só no texto constitucional, mas a partir, vamos chamar assim, desse acoplamento, né, das normas constitucionais com normas legais. Então, a gente tem realmente uma abordagem bastante interessante a propósito dessa questão e bastante desafiadora, não é? E muitos institutos estão a reclamar de nós atuações, não é, bastante criativas. Se nós formos olhar os embates que tivemos mais recentemente na questão de compartilhamento de dados ou a obrigatoriedade, é o caso da ministra Rosa Weber, salvo engano, a ação direta 6389, e houve várias ADINs em que se determinou que as empresas de telefonia passassem os dados para o IBGE, e aí vem todo esse debate sobre a proteção de dados. Nós vimos que, em plena pandemia, não é, tivemos uma questão de alta indagação e de alta relevância a propósito do tema. Ou a ideia do compartilhamento de dados dos motoristas, do Detran com a ABIN, em suma, esse tema, portanto, está, de alguma forma, pulsando em nossas
veias. Eu queria, então, fazer esse breve apanhado em torno dessa temática e dizer que vejo com bastante simpatia essa abordagem trazida aí por esses teóricos novos, né, sobre o constitucionalismo digital e que guarda muita relação com a nossa experiência constitucional pós-88. Né? De alguma forma, houve até, como eu disse, uma certa antecipação por parte do nosso constituinte quando buscou disciplinar, ainda que numa perspectiva procedimental, o habeas data, que também resultou numa proteção do direito substancial. E nós sabemos que hoje há até propostas no Congresso Nacional de disciplinar o próprio direito à autodeterminação sobre os dados. Em suma, fiz um apanhado um tanto quanto desorganizado dessa temática para que nós pudéssemos, se for o caso, dialogar em seguida. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Alexandre. Muito obrigado, Vitor, e a todos vocês. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Foi uma honra para a gente poder ouvi-lo e poder ter uma exposição tão profunda, identificando todos esses focos de exploração para um debate mais aprofundado sobre o constitucionalismo digital. A gente recebeu, ministro, algumas perguntas. A primeira pergunta nos foi repassada pela Alessa Sumizono, que é servidora aqui também do Supremo, em que ela indaga: senhor ministro, a ideia de que o constitucionalismo precisa ser revitalizado para que consiga enfrentar as questões cibernéticas e concernentes ao mundo digital esbarra na tentativa de abordar o tema pelo Marco Civil da Internet e também no debate quanto aos limites territoriais da jurisdição constitucional. Nesse sentido, quais poderiam ser os nossos norteadores para adequar e revitalizar o constitucionalismo, ainda resguardando nossos direitos e garantias fundamentais? Quais seriam os grandes desafios na proporcionalidade desses direitos? Qual seria um caso concreto que o senhor também gostaria, considera emblemático dessa problemática? De alguma maneira, enfim, alguns questionamentos, né, ministro, que já foram tratados aí ao longo da exposição, mas, sobretudo, essa questão da proporcionalidade, de fato, é um ponto muito relevante, se o senhor puder comentar. Eu percebo, como eu disse durante a minha exposição, no curso da exposição, que, de alguma forma, embora essas leis, como o Marco Civil da Internet ou a Lei de Proteção de Dados, sejam leis, claro, infraconstitucionais, de alguma forma, vocês sabem que os europeus, sobretudo, os espanhóis e também os italianos, os franceses também, trabalharam com esse conceito, não é, de bloco de constitucionalidade, a ideia de uma certa complementação. Entre nós fazemos isso um pouco na jurisprudência do Supremo, com a relação entre uma dada disposição constitucional e leis complementares. De alguma forma, me parece que esse fenômeno está um tanto quanto presente aqui. É claro que a gente vive também um certo paradoxo hermenêutico, não é? Como eu disse, inclusive no que concerne a interpretação do artigo 19. De alguma forma, ele nos ilumina, mas a pergunta que se faz é também se a norma, como ela está, ela é constitucional, não é?
Então, de alguma forma, esse desafio, né? Qual é o dever, claro, do provedor, né, nesse caso? Ele deve extirpar as informações ou ele deve requerer? Nós estamos com uma matéria submetida à reserva de jurisdição. Numa situação que, como os senhores sabem, armam-se inúmeras colisões de direitos, não é? Mesmo no âmbito do Estado-nação, nós temos essas questões. E, por outro lado, também, nós não devemos imaginar, o ideal é que, em vários campos, nós conseguíssemos ter uma legislação de caráter internacional para disciplinar essa matéria. Mas isso, obviamente, é um tema muito mais complicado. Então, temos que operar com isso. E, por outro lado, nós sabemos das atualizações que se fazem a cada minuto no campo tecnológico. Também essa é uma realidade, de modo que devemos estar até abertos a essas modificações, não é? E talvez a própria legislação consiga fazer isso. O que é importante, Aline, que me parece relevante, é que nós tomemos consciência de que talvez aqui estejamos diante de uma necessidade de proteção que é vital para a própria ideia de cidadania, não é? Nós vimos com essa revelação aí do Cambridge Analytica como chega a ser fácil, a partir de alguns dados, saber algo sobre um grupo de pessoas e divisar como elas agem e como elas podem atuar e também induzir essas pessoas a determinadas ações. Por isso que nós estamos muito desafiados nesse momento e precisamos, de fato, dedicar as nossas energias a uma sistemática de proteção. Não é por acaso que a União Europeia, especialmente a Corte de Justiça Europeia, tem dado tanta atenção e buscado uma certa uniformidade em torno do assunto. Ou a própria Alemanha, com regras que têm sido, inclusive, criticadas a propósito de um certo tratamento muito duro em relação à internet. Mas a gente tem que reconhecer que, se de um lado estamos a falar do nosso direito à intimidade, à vida privada, com todos os seus consectários, por outro lado, nós temos todo este fenômeno que se assenta na liberdade de expressão. E nós vamos, ao usarmos o sistema, e todos nós, de alguma forma, somos utentes ou usuários, vamos deixando rastros que permitem que a nossa vida seja, de alguma forma, aberta e devassada. Então, nós temos que, de fato, discutir essa temática com muita profundidade e com muita responsabilidade. É claro que nós devemos pensar, além dos casos concretos que nos têm chegado e que são alvos de debates entre nós, nós temos que pensar na questão, por exemplo, dos mecanismos de monitoramento, não é? Que se fazem tanto para investigações como, eventualmente,
no âmbito privado. Nós temos que discutir. Na Alemanha teve essa discussão, por exemplo, sobre o cavalo de Troia, colocar um tipo de mecanismo que permita vasculhar o conteúdo de um computador. Em suma, nós temos várias questões que já estão postas e que já estão ocorrendo tecnologicamente. Nós somos apetrechados a fazer esse tipo de coisa e que pode fazer devassas várias na vida das pessoas. Então, eu tenho a impressão de que nós temos que aprofundar esse debate sobre o constitucionalismo digital, temos que resolver essas pendências que temos aqui no Supremo, sobre, por exemplo, como interpretar o artigo 19, como lidar com o EMILAT, em que medida esse modelo de ressignificação do território talvez faça sentido, né, para a proteção de direitos de maneira geral. Obrigado, ministro. Durante os últimos minutos, a gente recebeu uma série de perguntas, e até para não cansá-lo, ministro, e não tomar muito mais do seu tempo, eu vou tentar fazer uma certa condensação aqui dos questionamentos que nos chegaram. A próxima pergunta vem do Igor Labre de Oliveira Barros, em que ele indaga se hoje não seria necessário fazer uma atualização do próprio Marco Civil da Internet ou de suas regulamentações. Uma próxima pergunta trazida pelo Luiz Felipe Bezerra de Medeiros, em que ele traz à tona a questão da censura, né, como o senhor já havia também mencionado, né, as dificuldades de se regulamentar a liberdade de expressão sem incorrer em riscos de censura, e questionando especificamente em que medida é correto haver limitações a discursos e ideologias. Uma próxima pergunta tem a ver também, bastante relacionada com a anterior, e tem a ver com a questão das fake news, né? E como as fake news podem eventualmente ter impactos nas eleições de 2022, e como é necessário compartilhar dados entre as instituições que lutam contra as fake news. Então, basicamente, ministro, algumas preocupações relacionadas à liberdade de expressão, em especial sobre esse tema das notícias falsas. Todos hão de se lembrar que o texto constitucional, ele, de alguma forma, já se preocupou um pouco com alguma ponderação em torno da temática do direito de comunicação e de liberdade de expressão, como resulta do artigo 220 da Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. E o parágrafo 1º, que é um texto que exige uma leitura bastante arguta, diz: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação, observado o disposto. E aí, então, portanto, faz algum tipo de reserva, né? Artigo 5º, inciso 4º, inciso 5º, né? Portanto, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4º, inciso 5º, inciso 10, inciso 13 e inciso 14. Portanto, se nós formos olhar, o próprio texto constitucional, quando introduz essas ressalvas, ou essa ideia que eu chamo até de uma reserva legal qualificada,
ele, de alguma forma, não é, entende que aqui também nós não temos um campo absoluto. É claro que temos esse debate sobre a questão, por exemplo, na visão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Eu me lembro de um texto que nós usávamos muito no mestrado, salvo engano, de um autor inglês, que, falando sobre o hate speech, dizia que United States against the world. Quer dizer, no fundo, os Estados Unidos tinham uma disciplina, não é? E o mundo todo tinha outra no que dizia respeito à questão do hate speech, do discurso do ódio. E alguns países, por conta de questões culturais e históricas específicas, criminalizaram, por exemplo, questões como a denegação do Holocausto, França, Alemanha, e de maneira muito clara. Nós debatemos isso no Supremo, no caso Elvanga, não é? Falamos sobre essa questão e é um caso paradigmático, não é? Entendemos que havia aqui, a partir da discriminação aos judeus, havia um tipo de racismo, e entendemos, portanto, presente o crime. É claro que talvez a própria lei, que é recente, do Marco Civil da internet, venha a carecer de atualização. Mas alguns desses problemas que eu enunciei aqui, sobre o significado, se vamos manter o entendimento do STJ ou se vamos avançar no que diz respeito, por exemplo, ao artigo 19, isso precisa ser, de alguma forma, pacificado no Supremo Tribunal Federal. E também quanto podemos trabalhar no que diz respeito a esse fenômeno da chamada reterritorialização do ciberespaço, quer dizer, o que é possível fazer-se nesse campo. Eu acho que os estudos que estamos fazendo sobre o pano de fundo sobre o leitmotiv do constitucionalismo digital pode ajudar a nos iluminar nesse âmbito. E todos sabem também que um dos grandes problemas hoje da rede mundial são as fake news. Não é? A circulação, a rapidez com que a notícia se espalha e com todo o seu poder, né, de distorção. Nós tivemos no Brasil esse debate que ainda se desenvolve no TSE, a propósito das eleições de 2018, mas nós tivemos o fenômeno da eleição de Trump nos Estados Unidos. Nós tivemos as consequências do plebiscito, do Brexit. Então, todos eles, de alguma forma, contaminados por esse processo, não é? Que precisa da internet, né? E que é usado para, de alguma forma, afetar a própria capacidade decisória, né? No caso das pessoas, de um povo que vai às eleições. Os senhores podem imaginar, se isso tem efeito em eleições nacionais, que dirá em edições ou eleições ou decisões locais.
Eu me lembro de uma decisão, sempre cito, acho que já há algum tempo tem ficado esquecida, do ministro, salvo engano, do ministro Sepúlveda Pertence, a propósito de uma fita que tinha sido gravada e que envolvia um candidato no Rio de Janeiro. E a Rede Globo insistia em divulgar aquilo antes das eleições. E o ministro Pertence entendeu que, considerando o contexto eleitoral, que envolvia um candidato, que era lícito, nos termos do artigo 220 e do parágrafo que já citado, que era lícito se fazer a restrição da divulgação. Só que isto é mais complexo, não é? Se nós estivermos nesta rede, nesse espaço, ou na rede mundial da internet, né? E o próprio TSE tem se debruçado sobre essa questão, não é? E tem buscado meios e modos de lidar com isto, não é? Eu, inclusive, vou encerrar um pouco respondendo essa pergunta. Saúdo sempre a decisão do ministro Dias Toffoli, certamente a história vai julgar a decisão e vai nos julgar de alguma forma, de criar esse inquérito, que hoje nós chamamos o inquérito das fake news. O Supremo estava no centro desta questão, muito contestado, um pouco era um bode expiatório naquele ambiente, e também a felicidade do ministro Dias Toffoli de ter designado o ministro Alexandre para atuar, né, como o responsável por esse inquérito, com toda a sua experiência e bagagem em matéria de segurança pública. Eu imagino que, se nós tivermos possibilidade de ter algum tipo de derrapagem para fora do terreno democrático, muito provavelmente o inquérito das assim chamado fake news serviu de um certo freio inibitório. Não é? É muito difícil falar sobre o se na história, né? If in the history, mas me parece que este é um caso também digno de estudo. Agora, como sabem, esse próprio inquérito é muito questionado, inclusive no que concerne a aspectos ligados à liberdade de expressão. Então, é preciso que nós tenhamos sempre consciência de que estamos dentro de um marco ou de uma moldura de conflitos e de colisão de direitos. Obrigado, ministro. A gente ainda teria mais alguns questionamentos, mas em função do adiantado da hora, eu vou pedir escusas aos nossos participantes que acabaram mandando. Por conta do adiantado do tempo, nós precisamos, infelizmente, liberar o ministro Gilmar, que já dedicou aí bastante da sua agenda para o nosso evento hoje. E queria, mais uma vez, ministro, colocar a gente à disposição para todos os que tiverem interesse, eventualmente algum dado que o ministro falou, alguns dos casos que foram mencionados, né, alguns dos próprios textos que o ministro citou, Alexandre, pode entrar em contato comigo, enfim. Hoje a gente tem muitas ferramentas aqui no tribunal de comunicação, então fico, claro, sempre à disposição para fornecer esse material aí mencionado pelo ministro Gilmar. E, claro, também, mais uma vez, agradecer ao ministro pela paciência, pela disponibilidade de nos colocar esse tempo da agenda dele. Eu acho que é uma oportunidade muito rica e que está casando muito
com essas iniciativas da Secretaria de Altos Estudos. Parabenizo novamente o Alexandre e a Lívia pela iniciativa, né, por trazer esse espaço. Enfim, todo mundo tem uma agenda muito complicada, mas é sempre muito legal quando a gente consegue, né, no meio de todas as nossas atividades aqui do tribunal, tirar um tempinho para conversar, né, para tentar se atualizar e aproveitar, né, essa proximidade que a gente felizmente desfruta, esse privilégio que a gente desfruta todos os dias de estar perto dos ministros, em especial do ministro Gilmar Mendes. Portanto, queria mais uma vez agradecer a todos, agradecer ao ministro Gilmar, Alexandre, Lívia, pessoal do cerimonial, faço em nome da doutora Flávia, e passo ao ministro Gilmar para as breves considerações finais. Eu só queria agradecer a oportunidade de me colocar à disposição para que a gente continue a discutir. Eu acho que todos nós hoje somos aprendizes, estudantes nesse contexto, né? De fato, as categorias que nós, de alguma forma, desenvolvemos aí ao longo dos anos na dogmática do direito constitucional nos ajudam a nos orientar nesse universo, né? A categoria das normas interpostas ajudam a nos explicar alguma coisa, ou mesmo a ideia de um bloco de constitucionalidade, né? Ajuda a entender e a talvez espraiar a eficácia de dados direitos, né? Que quando o texto foi elaborado, o próprio conceito de privacidade era né? Diante dessa avalanche da tecnologia, nós vemos que quão avassaladora é a possibilidade, né, de que esses direitos sejam a toda hora comprometidos e vilipendiados. E, por outro lado, é importante também que nós reconheçamos que nossa vida não seria possível. Imagine na pandemia, né, com esse quadro que nós tivemos, o próprio tribunal, né, funcionou e tem funcionado. Eu não me canso de destacar aí os méritos das gestões do ministro Toffoli e do ministro Fux, e lembro hoje do plenário virtual. Quer dizer, se nós não estivéssemos com o plenário virtual, obviamente que estaríamos ainda com os gabinetes mais abarrotados. Portanto, a gente tem que ter aí a consciência de que a internet também viabiliza a nossa vida e, de alguma forma, também nos liberta. Então, é fundamental que a gente esteja aberto, sejamos todos abertos a essas possibilidades e que sejamos abertos a discutir essas novas abordagens. E, claro, como se percebe, o direito aqui, de alguma forma, enquanto ente regulador, ele chega um pouco atrasado, né? Em princípio, a tecnologia já se estabeleceu, né? E esse mundo já está colocado, e não é só neste campo, né? Nós temos dialogado com colegas, por exemplo, na Europa, que falam que o sistema tributário, todo ele, vai ser modificado, e está sendo modificado para que haja incidência tributária sobre os dados, né? E sobre os produtos digitais. Se discute na Europa a tributação dos GAFAs, Google, né, Amazon, né, Facebook, quer dizer, em suma, e o poder que essas entidades acumularam, o que exige aquilo que também eu falei aqui, que nós reconcebamos e, de alguma forma, talvez até de iure constituendo, isso seja importante de ser fixado, né?
a ideia de uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a submissão dessas entidades a regras claras de direito. Mas, em suma, queria agradecer, parabenizá-los pela iniciativa, Lívia e Alexandre, agradecer também ao cerimonial e deixar aqui o meu abraço. Agradecemos a todos pela participação e informamos que, em breve, o conteúdo deste evento ficará disponível no canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma ótima noite.